Bom, vamos falar então agora sobre energia. Deixa eu abrir um pouco aqui, energia e momento. Não sei se vou falar tudo nesse vídeo aqui, tá? Então, o que acontece, né? No geral, as coordenadas do espaço-tempo, elas podem ser escritas, como nós vimos, de uma maneira geral, como x mi. Se tivermos um parâmetro envolvido aí, nós podemos colocar em termos esse parâmetro, né, em função de um certo parâmetro. E aí então o nosso vetor tangente a uma curva, né, que passa por um ponto x mi, nosso vetor tangente, como nós vimos na aula anterior, vai ser dado por essa expressão aqui, certo? O nosso parâmetro que a gente vai adotar aqui, para esse caso, o parâmetro que a gente vai usar a partir de agora é o parâmetro tempo, né? Mas não qualquer tempo, né? O nosso tempo próprio, tá bom? Então a gente vai associar agora o nosso parâmetro em função do tempo próprio. Quer dizer que a gente vai analisar as nossas derivadas em função do tempo. É isso que significava esse parâmetro lambda, tá? Era uma coisa qualquer, podia ser qualquer coisa ali. Agora estou falando que esse lambda é o tempo próprio. Por que tempo próprio? Porque eu estou analisando o movimento em função do tempo de quem está se movimentando. Lembra que o tempo próprio é a medida de quem se movimenta de um ponto a outro ali, certo? Então o que a gente vai considerar aqui? Vamos considerar o caso de partículas massivas. Então sejam, né, partículas massivas. E vamos adotar que no referencial dessas partículas massivas, elas vão estar em repouso. Tá? A gente vai adotar isso daí. Mas antes disso, né, vamos escrever de uma maneira geral o comportamento dessas partículas massivas. Bom, lembre-se que nós estamos num espaço quadridimensional, certo? Quadridimensional. Então, o que eu posso querer calcular aqui é o que a gente chama de quadrivelocidade. Por que quadrivelocidade? Porque a quadrivelocidade ela é basicamente a velocidade medida em cada coordenada que eu tenho do meu espaço-tempo. Então, de novo, eu tenho as coordenadas x, y, z e tenho a coordenada temporal, certo? Então, olha só, lembra que a gente escreve a velocidade como a derivada da posição, sei lá, um Δx sobre um ΔT. O que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai definir a quadrivelocidade como uma derivada em termos das minhas componentes espaciais, espaço-tempo. Então, olha só, minha quadrivelocidade a gente vai apresentar pela letra U, não por V, tá? Por U. Então, de novo, como eu estou num espaço ali de várias coordenadas, é U mi. De novo, o índice mi ele vai estar falando se eu estou olhando para a derivada em x, em y, em z, ou até mesmo em termos da componente temporal, porque agora estamos no espaço-tempo. Então, pensando na definição clássica de velocidade, o que vai ser a quadrivelocidade? Vai ser dx mi d tal. Porque, de novo, agora o meu parâmetro lambda é o meu tempo próprio. Ok? Em outras palavras, eu vou pegar cada componente de xmi e derivar ela em função de tal, certo? Vamos lembrar o que é d tal. Nós definimos lá atrás que o nosso d tal, definimos na verdade d tal ao quadrado, né? Ele nada mais é do que menos ds ao quadrado. Ou seja, o nosso d tal ao quadrado, ele é menos eta mini dx mi dx ni. Foi assim que nós definimos o nosso tempo próprio, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular é um exercício bem legal esse. Vamos calcular a norma de U, tá? Da nossa quadrivelocidade. O que é a norma? É basicamente multiplicar ele por ele mesmo, seguindo a métrica em questão. Então, nós temos o que? Eu vou fazer aqui na outra folha. Então, para a gente calcular a norma, nós vamos usar a nossa métrica mini de U de mi.
U de Ni. Eu mudei ali os índices, tá? Porque a minha métrica tem os dois índices. Então, só estou chamando uma quadrivelocidade em termos de Mi e outra quadrivelocidade em termos de Ni, tá? Mas vamos lá, o que vai ser isso? Vai ser eta mini. Por definição, o nosso I elevado a mu, né, o nosso U mu, tá aqui em cima, ó, é o nosso dx mu de tal. O que seria então o uni? O uni é só trocar o mu por ni, então seria dx ni de tal. Olha só que legal. Só que olha só, de tal vezes de tal, tem o de tal e de tal no denominador. Então vai ficar eta mini dx mi dx ni de tudo isso dividido por de tal ao quadrado. Mas olha só, de tal ao quadrado foi definido aqui pra gente, né? O que é de tal ao quadrado? É menos eta de mini dx mi dx ni. Então, substituindo no nosso denominador, eu vou ter o numerador vai continuar eta mini dx mi dx ni, e no lugar do de tal ao quadrado vai aparecer menos eta de mini dx mi dx ni. Então eu posso cortar todos esses termos, né? Vai ficar tudo 1. Como eu tenho um sinal de menos no denominador, menos 1. Logo, quanto que vale a norma? Então, a norma vale menos 1. Essa é a norma da nossa quadrivelocidade. Agora sim, né? Vamos escrever de fato a quadrivelocidade. Então, consideremos uma partícula em repouso. Uma partícula em repouso. Vamos lá, vamos escrever as coordenadas da nossa quadrivelocidade. O que são as coordenadas da nossa quadrivelocidade? Ora, é dx mi de tal. Então, lembrando que o mi ele corre de 0 até 3, certo? Então, quando é de 0 até 3, a primeira coordenada vai ser dx0 de tal. A segunda, dx1 de tal. A terceira, dx2 de tal. E por fim, dx3 de tal. Essas são as coordenadas da minha quadrivelocidade. O que a gente vai fazer agora é calcular quanto que é dx0 de tal, dx1 de tal e assim por diante. Tá? Primeira coisa, nós sabemos que dx0, o que é x0? É a componente temporal. Tá? Lembra que a gente está usando c igual a 1. Então, para a nossa componente temporal, a gente tem dx0 dt. Então, dx0 de tal é dt de tal. Certo? E o resto, né? O dx1, dx2, dx3 são coordenadas espaciais. Então, olha só. Perceba que eu posso escrever o meu d tal ao quadrado como sendo, né, menos, porque ele tem sinal de menos na frente, eta 0, 0, de dx0, dx0, que nada mais é do que a minha componente temporal. E aqui, né, eu vou ter uma soma dos meus índices espaciais. Lembra, né, que os índices espaciais eles correm de 1 até 3. Quando corre de 1 até 3, eu uso o índice latino, né? Vamos ver onde que eu escrevi isso lá atrás. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Quando eu corro de 1 até 3, eu uso índices latinos. Quando eu corro de 0 até 3, eu uso índices gregos. Então, como o primeiro termo é o tempo, o que sobrou são os termos espaciais, certo? Mas olha só, se minha partícula está em repouso, isso é 0. Ou seja, ela não se move na coordenada x, nem na coordenada y, nem na coordenada z. Então, ela simplesmente é 0. Essas coordenadas é tudo 0. Então, o que eu vou ter que me preocupar aqui é simplesmente com o meu menos eta 0, 0, dx0, dx0. Tá? O que é esse eta 0, 0? Esse eta 0, 0, lembra que a gente discutiu que o 0, 0 ele é o coeficiente que está multiplicando o nosso dt na nossa métrica ali.
certo? Então, quanto que vale o eta 00? Lembra que o eta 00, que a gente está trabalhando ainda com o espaço de Minkowski, tá? O eta 00 vale menos 1. Lembra disso? Aqui, ó, na aula lá de tensores, aqui, ó, o tensor métrico de Minkowski, aqui, ó, esse termo aqui em cima é o 00. Esse termo aqui, ó, é o 00, então ele vale menos 1, certo? Então, como que vai ficar? Vai ficar que o nosso d tal ao quadrado é igual a menos eta 00, que vale menos 1. dx0 é dt. Então vai ficar aqui d tal ao quadrado, menos com menos dá mais, dt ao quadrado, certo? Tirando a raiz de tudo, eu posso escrever simplesmente d tal é igual a 1 dt. Lembra que eu tô querendo calcular a primeira coordenada, que é dt d tal. Então, dt d tal vale 1. E de novo, né? Quanto que vale, então, dx d tal? Dx d tal é a mesma coisa que dy d tal, que é a mesma coisa que dz d tal, que é 0. Como a gente viu, como ele está em repouso, ele não se move nem em x, nem em y, nem em z. Então essas coordenadas dx1, dx2, dx3, que são respectivamente dx, dy, dz, é tudo 0. Então como vai ficar minha quadrivelocidade? Minha quadrivelocidade, ela vai ser então a primeira coordenada que a gente calculou como sendo 1 e as outras coordenadas tudo 0. Então aqui está. Essa é a minha quadrivelocidade. Tá? De novo, né? Por que quadrivelocidade? Porque a gente está analisando, a gente está calculando uma velocidade de fato, só que no espaço-tempo. E o espaço-tempo, ele é definido em termos de x, y, z e do tempo. E aí isso remete a uma outra coisa que eu falei, que um objeto, por mais que ele seja parado no espaço, ele está se movendo no tempo. Então ele se move no espaço-tempo, mesmo estando parado num sistema de referência, porque o tempo está sempre correndo ali para frente. Tá? Ok. Vamos definir então agora, nós trabalhamos com a quadrivelocidade, vamos definir agora uma outra grandeza que aparece bastante na relatividade, que a gente vai chamar de quadrimomento. Deixa eu aumentar, pular a página já. Pular não, né? Colocar uma página a mais. Quadrimomento. Momento. O que é o quadrimomento, né? Ele é definido em termos da quadrivelocidade. Lembra que o momento clássico, ele é m vezes v. O que vai ser agora o quadrimomento na relatividade? Na relatividade, como eu tenho que trabalhar com coordenadas espaço-temporais, na relatividade eu vou trabalhar então com o meu P de índice μ igual a massa. A massa é a massa, tá? Aqui a massa a gente vai trabalhar simplesmente com m. Massa vezes velocidade. Mas que velocidade é essa? É a nossa quadrivelocidade. Tá? Então nós estamos definindo nosso momento em termos da nossa quadrivelocidade. Nós já calculamos a quadrivelocidade, né? Estamos trabalhando com a partícula em repouso. Então é a massa 1, 0, 0, 0. Olha só que simples, certo? Mas olha só, o que é a primeira coordenada? Né? O que é a primeira coordenada? A primeira coordenada é a coordenada temporal. Certo? Mas se eu fizer uma distributiva, eu vou encontrar que meu P0, que é a primeira coordenada que é temporal, é o meu m, é simplesmente a massa. Só que olha só, na relatividade existe uma equivalência entre massa e energia, dado pela famosa expressão E_mc ao quadrado. Como a gente está no regime onde estamos trabalhando com C igual a 1, a gente tem que a energia para esse sistema é equivalente à massa. Certo? É a massa. Então, o meu primeiro componente, o meu componente temporal do meu quadrimomento, nada mais é do que a minha energia. Certo? Nada mais é do que a minha energia. Bom, vamos escrever de novo o momento clássico, P igual a mv, mas sendo v a derivada espacial no tempo ali, eu posso escrever então o momento clássico como m dx dt. Então, de novo, eu estou usando o cálculo clássico da minha velocidade, dx dt.
Que a gente sabe também lá da mecânica clássica, né? Lá da física clássica, que na ausência de forças, se eu não tiver forças agindo, na ausência de forças, a minha derivada do momento, ela é zero, certo? Pois na segunda lei de Newton, lembre-se da segunda lei de Newton, como que Newton descreveu a segunda lei? Ele falou que a força nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Podemos colocar em termos de vetor aqui, mas não vou fazer isso. Tá? Então a força é a variação do momento. Então se eu não tiver força, o momento não varia. Consequentemente, dp dt é igual a zero. Se isso acontece, o momento está se conservando. A grande questão é, será que o mesmo vale para a relatividade? Será que essa mesma relação ela vale para a relatividade? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque o dt, né, o tempo, ele depende do referencial. Como nós vimos, para um referencial eu tenho um tempo, para outro referencial eu tenho um tempo que é totalmente diferente. Tá? Não tem, eles podem ser... Lembra lá do paradoxo dos gêmeos, lá do caso dos gêmeos, né? Eles têm a mesma idade num certo referencial, aí um deles vai viajar e volta com uma idade totalmente diferente. Então, nosso dt, ele depende do referencial. Como ele depende do referencial, então, a melhor coisa que a gente pode fazer é escrever o nosso momento como sendo a massa dx, não dt, mas sim dtal. Porque a gente vai colocar o tempo medido em um certo referencial. Mas olha só, nós deduzimos da dilatação do tempo que dt é igual a gama dtal. Ou, se preferir, né, dtal é igual a gama... dtal é igual a dt dividido por gama. Substituindo isso, nós temos então que o nosso momento vai ser m dx dividido por dt sobre gama. Ou nosso momento nada mais é do que m dx dt multiplicado por gama. Voltando na notação mais compacta, o momento então vai ser, colocando gama aqui na frente, m vezes dx dt, que é a nossa velocidade. Tá? Então, essa daqui seria a forma como a gente descreve o momento, só com uma correção relativística aí. Tá? Com uma correção relativística. Vamos considerar agora um caso de uma partícula se movendo, o termo aqui é estranho, tá? Mas se movendo com 3 velocidades. Tá? O termo é esquisito, mas vamos considerar então uma partícula se movendo com 3 velocidades. Tá? De modo que de fato ela tem agora uma velocidade dada por dx dt. Ok? Como seria então o momento, o p, para essa partícula? Ora, lembra que a primeira coordenada é a massa. O que a gente faz aqui agora é colocar um termo relativístico, certo? Então, a minha primeira coordenada vai continuar sendo a massa, mas agora com uma correção relativística dada pelo meu fator gama, certo? E minha segunda componente? Minha segunda componente, de fato, eu estou me movendo em x. Como eu estou me movendo em x, nada mais é do que esse valor que a gente calculou. Então, é gama mv. Tá bom? Em y e z eu não tenho movimento, estou definindo que eu não tenho movimento, então aqui é simplesmente 0 e 0, certo? Então, de novo, quando a gente fala de regimes relativísticos, o fator gama ele vai começar a aparecer ali. Tá? Então, por isso que eu coloquei o fator gama agora na massa, porque agora eu posso trabalhar com uma massa relativística, e o meu momento, que era simplesmente m vezes z, agora ele acompanha um gama a ele. Ok? Certo. Agora vamos ver como eu obteria o regime newtoniano. Né? Para o regime newtoniano, no regime newtoniano, a gente tem que a velocidade, né, vamos colocar uma velocidade bem menor que 1. Tá? Que se ficar bem menor que 1 é a velocidade da luz. Tá? Lembra que a gente está adotando c igual a 1. Então vamos tomar um valor bem menor que a velocidade da luz. É isso que é o regime newtoniano. É quando eu pego velocidades bem menores que a velocidade da luz. Então olha só.
Como que vai ficar? Vamos pegar o nosso P0. O que é o P0? O P0 é o gama M, certo? O que é o gama? O gama é o nosso fator de Lorentz. É 1 dividido por raiz de 1 menos V ao quadrado, multiplicado por M. Vamos reescrever isso de outro jeito. 1 dividido... De outro jeito não, né? Só uma notação diferente. V ao quadrado elevado a meio. Né? Escrever a raiz em termos de um expoente meio ali. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa raiz do denominador e vamos fazer uma expansão nela. Então, vou fazer uma expansão. Vou jogar ali esse denominador para cima. Então, eu vou inverter o expoente. Vai ficar um expoente negativo. E a expansão, fazendo uma expansão aqui, a gente encontra um valor aproximadamente... A gente vai usar só os dois primeiros termos da expansão. 1 mais meio V ao quadrado. Certo? Então, como que vai ficar o nosso P0 recorrendo a essa expansão? Nosso P0 vai ficar, então, 1 mais meio de V ao quadrado. Isso multiplicado pela massa. Então, fazendo a distributiva, vai ficar a minha massa, M, mais... Deixa eu abaixar aqui para ficar melhor. Mais M vezes meio de V ao quadrado. Então, mv ao quadrado dividido por 2. Tá? O que é isso? Repara que esse mv ao quadrado dividido por 2 nada mais é do que a gente chama lá na física clássica de energia cinética. Então, no regime clássico, eu acabo encontrando energia cinética do meu objeto ali. Esse M está relacionado à massa de repouso, né? A simples existência do objeto já tem uma energia de repouso ali. Então, essa daqui seria a massa dele, que é associada à sua energia, devido à sua massa, associada ao seu E igual a M. Tá? Vamos para o P1 agora. P1. O que é P1? P1 é essa coordenada aqui, é o gama MV. Então, gama MV, certo? Então, vamos lá. Fazendo de novo a expansão de gama, como nós fizemos, vai dar 1 mais meio de V ao quadrado, multiplicado por MV. Então, vai ficar M vezes V, mais MV ao quadrado vezes V dá V ao cubo, dividido por 2. Mas olha só, a gente não falou que o V ele é um valor bem menor que 1, ou seja, é um valor bem pequeno. Se V é um valor bem pequeno, V ao cubo é um valor ainda menor. Isso quer dizer que a gente pode pegar esse termo que tem V ao cubo e jogar ele para zero. Isso quer dizer que o nosso P1, nesse caso, ele vai se aproximar simplesmente de M vezes V. E o que é M vezes V? M vezes V nada mais é do que o momento clássico. Né? Nada mais é do que o momento clássico da nossa partícula. Então, olha só que legal, a gente parte da relatividade, quando a gente joga velocidades muito pequenas, a gente cai no regime dado pelo regime newtoniano. Isso é bem interessante, tá? Isso é bem interessante. Por fim, nós estamos escrevendo, né, que P de Mi, é dado por gama M, gama MV, 0, 0. E o que dizer sobre P de Mi? Ou seja, antes era um índice contravariante. O que dizer sobre um índice covariante? Né? Como que a gente faz então para transformar de um índice contravariante e transformar ele num índice covariante? A gente aplica a métrica, como a gente viu lá em tensores. Então a gente vai fazer uma contração de tensor. Então eu sempre vou usar minha métrica. Então eu vou usar uma métrica. Eu quero descer o Mi ali, certo? Vou usar aqui só para diferenciar um Mi, Ni. Vamos supor que esse primeiro termo aqui, esse primeiro P, como é um índice livre, tá? Vou chamar ele de P de Ni. Então, eta Mi Ni, P de Ni. Olha só, um índice covariante é igual a um índice contravariante. Eu vou cortar eles. O que vai sobrar então é que esse Mi da minha métrica vai passar para o meu tensor ali, né? Por caso aí, para o meu quadrimomento. E o que é o eta, né? Qual que é a nossa métrica que a gente está usando? De novo, sempre estamos trabalhando na métrica de Minkowski. Então, ela vale menos 1, 1, 1 e 1. Certo? Em outras palavras, para eu sair desse daqui e ir para esse daqui, o que eu tenho que fazer?
Ora, eu tenho que multiplicar basicamente a minha métrica, minha métrica pelo meu quadrimomento. Então, fazendo isso, o nosso P de Mi agora covariante vai ser menos 1 vezes gama M menos gama M. 1 vezes gama MV, gama MV, e o resto é tudo zero. 1 vezes 0 é 0. Olha só que legal, então. Encontrei o meu P de Mi covariante, certo? E por fim, vamos então fazer o produto de P de Mi covariante para P de Mi contravariante, né? Como que eu faço esse produto? Lembrando que eu tenho que seguir uma soma implícita, então só vou usar índices iguais. Então eu terei P de 0, coordenada 0, mais coordenada 1 com coordenada 1, mais coordenada 2 com coordenada 2, mais coordenada 3 com coordenada 3. Então vamos lá. Coordenada P0 covariante é menos gama M. Então, fazer menos gama M vezes gama M. Então, vai ficar menos gama ao quadrado, M ao quadrado. Gama MV vezes gama MV vai ficar gama ao quadrado, M ao quadrado, V ao quadrado. E o resto vai dar zero, né? Vai sumir. Então, olha só. Eu tenho gama M nos dois componentes, vou tirar em evidência. Então, tirando menos gama ao quadrado, M ao quadrado, em evidência, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar menos, cuidado, hein? Menos V ao quadrado, certo? Se eu fizer esse motivo, eu volto na linha anterior. Mas veja, gama nada mais é do que 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado. Então, gama ao quadrado é 1 sobre 1 menos V ao quadrado. Isso quer dizer que se eu inverter os dois lados, eu tenho que 1 menos V ao quadrado é igual a 1 sobre gama ao quadrado. Então, vai ficar assim, menos gama ao quadrado de M ao quadrado vezes 1 sobre gama ao quadrado. Corta gama, então vai ficar menos M ao quadrado. Então, o produto ali do quadrimomento, para esse caso, né, na sua forma covariante, na sua forma contravariante, vai dar menos a massa ao quadrado.